Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor na área de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Eu gosto de falar toda semana, esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br para o mundo inteiro. Nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, na África. Eu tive alguns alunos que moram em Luanda e no Brasil todo, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Nós temos uma audiência mundial, isso dá um certo ar de orgulho para a gente. Na época da última Copa, nós fomos assistidos na Rússia. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo em termos de diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, tanto neurologia clínica, pediátrica, como neurocirurgia e neurologia intervencionista, capitaneada pelos doutores Éric Pascoal e Fernando Pascoal, que foi quem implantou aqui em Belém o sistema de tratamento de AVC agudo. E o nosso convidado de hoje, dessa vez eu vou usar três muitos, muito especial. Meu amigo de infância. Verdade. Meu amigo de infância, meu colega do Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, fomos professores juntos no Colégio do Carmo, fizemos juntos os cursos do Camilo Viana, eu estudei na Federal, ele estudou na UEPA e trabalhamos muito tempo juntos. E ele me deve esse convite há muito tempo, mas ele é super ocupado, só agora ele conseguiu, depois de quase 4 anos, vir aqui comigo. Meu amigo Salomão Georges Kawage Neto. Salomão, eu ouvi na chamada do Colégio do Carmo 7 anos. É verdade. O teu nome e o meu. Salomão, primeiro, super obrigado por ter vindo aqui, super obrigado. Eu sei que você tem uma atividade intensa, eu só consigo falar contigo quase meia-noite, né? A vida toda, às vezes... A vida toda, a vida verdade, toda, Eduardo. né? A vida toda. E super obrigado. De novo, eu estou te devendo. Uma vez, eu estava assistindo um show do Roberto Carlos lá em São Paulo e o Chico Buarque foi convidado. E aí o Roberto disse, Chico, obrigado por ter vindo. Ele olhou e disse, eu estou esperando esse convite há 20 anos. A mesma coisa, esse convite para ti. Salomão, tu és a nossa referência amor em clínica nessa região do país e talvez um dos maiores do país. Quando eu converso no Einstein, que eu sou teu amigo, todo mundo te conhece. Todo mundo... Eu nunca vi alguém te criticar em nada, só elogios, tá? Um dia desse eu estava conversando com a Nana, a chefa da cardiopediatria do INCOR, e ela virou e disse, Eduardo, eu fui colega do Salomão de residência. É verdade. De residência, tá? E perguntou de ti. E então, eu sempre converso com ela por causa das nossas crianças de cardiologia. E, Salomão, o Vitor veio aqui, o Vitor Mateus, e falou que eles estão implantando lá na Beneficente Portuguesa o check-up. E eu teria um monte de assuntos para conversar contigo. Eu queria depois te convidar para a gente falar sobre ensino médico, já que você é uma das nossas referências na área de ensino, tá? E clínica médica, queria conversar contigo sobre as sequelas da Covid, você que mexe em todas as áreas. Mas vamos falar primeiro do check-up. Antes de entrar aqui no programa, quando nós estávamos no camarim, e eu falei que você era o convidado e vinha falar de check-up, a senhora que estava conversando comigo falou, graças a Deus, porque eu tenho amigos que vivem indo todo ano para São Paulo fazer check-up, assim como nós sabemos que muita gente faz isso.
Conta para mim agora eu não vou te atrapalhar, me conta. Não, Eduardo, primeiro agradecer ao Eduardo, né? E isso é mútuo. Um dos grandes motivos de eu estudar muito até hoje é o Eduardo e acredito que vice-versa, né? Porque na época de colégio, nós disputávamos para ver quem tirava a melhor nota. Então, era um embate assim saudável, né? Então, até hoje... Eu sempre falo isso também. Uma das causas de eu ser um bom médico é o Salomão. E vice-versa. Bem, a gente tem que definir assim o que é check-up. Na verdade, o check-up, ele é uma maneira que nós temos de diagnosticar doenças numa fase bem precoce. E com isso, tomar medidas que possam reduzir o risco ou prevenir complicações futuras. O check-up não é simplesmente fazer exame como muita gente pensa, né? Não, eu vou fazer uma porção de exame, não. E é muito bom que a gente explique o seguinte: o check-up tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque no momento que o indivíduo faz todos os exames, Eduardo, e não encontra nada, ele vai dizer, puxa, doutor, eu estou ótimo, eu vou fazer tudo. Não é bem assim. Não adianta nada você fazer um check-up completo e você não modificar o seu hábito de vida. Se você não modificar a sua dieta, se você não passar... Os 3 pilares da boa saúde é a dieta, a atividade física e o sono. Então, se você não investir em cima dessas 3 coisas, não adianta o check-up não vai nos ajudar. E hoje, no Brasil inteiro, as grandes capitais todas, têm montado um esquema de check-up, porque o indivíduo interna de manhã, ele faz já o café da manhã, faz os primeiros exames de laboratório no hospital, passa a manhã toda fazendo os exames necessários e no final do dia ele passa comigo. No final do dia eu vou avaliar tudo que foi feito, cardiológico, nutricional, urológico, ginecológico, e depois vou emitir um relatório final sobre o que é que está alterado e o que precisa ser mudado na vida daquele indivíduo. Tá? Isso, uma manhã, geralmente é suficiente. Aqui em Belém ainda não está incluído no check-up os exames endoscópicos, porque isso já não seria, na minha opinião, check-up. Seria você identificar um problema, uma queixa digestiva que o paciente tem e que você não consegue esclarecer, aí sim, você dá como orientação procurar o especialista para continuar a investigação. Da mesma forma, se é um paciente com queixa cardiológica, a orientação nossa é procurar o especialista. Então, o check-up é exatamente isso. É você identificar os fatores de risco e encaminhar para o profissional adequado. Fantástico isso aí. Salomão, só para tirar uma dúvida, é a primeira vez que a gente está montando isso em Belém, né? Porque existem partezinhas. Isso. Né? Eu tenho muito paciente que chega comigo e diz assim, eu vim fazer aqui um check-up. É só cardiológico. Verdade, né? Lógico que eu examino a tireoide, eu peço sangue oculto nas fezes, eu vou ver a urina, eu faço punho-percussão, eu faço um exame como nós aprendemos. Isso. Eu faço sempre o exame físico completo como tu fazes, né? De vez em quando eu tenho um paciente que diz, o senhor me examinou igual o doutor Salomão. Como nós aprendemos a fazer. Mas, já que eu sou um cardiologista, é mais específico para a área. Essa estrutura toda que vocês montaram lá na Beneficente Portuguesa, ela é a primeira em Belém ou já houve coisa semelhante? Sim, existem outros serviços que já estão começando também e eu já inclusive vi propaganda a respeito. Eu acho que a gente precisa ter mais, né? Até porque hoje a maioria dos check-ups, principalmente em São Paulo, Eduardo, são feitos com empresas. As empresas contratam um serviço de check-up para mandar os seus executivos, para que eles, já que muitas vezes eles não têm tempo, então eles passam uma manhã. Né, no hospital. Eu ainda não incluí, estou tentando ver se a gente consegue incluir no check-up, a avaliação do psicólogo, que eu acho que é importante para ver o modo de vida, os estresses que o indivíduo sofre. E, além do fisioterapeuta, que nós já temos como rotina lá no nosso check-up, incluir o educador físico. Perfeito. Entendeu? Eu acho que no momento que a gente englobar esse check-up multiprofissional, onde não só os médicos, mas o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, educador físico, aí sim, aí você realmente pode mudar o estilo de vida de uma maneira geral. Perfeito. Salomão, na Europa, eles costumam falar assim, principalmente em Portugal direto,
Depois que nós fazemos 50 anos, nada de bom existe na vida em termos de saúde. Ou você se cuida, ou você vai morrer cedo. Em compensação, nós temos no mundo atual conhecimento, tecnologia, medicamentos para ter uma vida boa e bem longa. Me fala uma coisa, o check-up hoje, a partir de que idade teria uma indicação precisa? Eduardo, eu acho assim que a partir dos 30 anos para alguns profissionais e a partir dos 40 para outros profissionais, né? E é importante que a gente entenda que é uma orientação, porque muitas vezes o indivíduo acha que está tudo bem e de repente você vai mostrar que não, que ele está dormindo muito pouco, ele está com privação de sono, ele está ganhando peso por causa disso, enfim. Então a gente orienta exatamente isso. Eu acho que a finalidade do check-up não é só fazer exame, isso aí é uma parte da avaliação. O mais importante é você, quer dizer, que adianta o indivíduo você fazer todos os exames, doutor, minha tomografia não deu nada, e o indivíduo não parar de fumar. Então, você não ganhou nada. Com certeza. Entendeu? Quer dizer, se ele não parar de fumar, você não conseguiu adicionar nada. Então, você tem que convencê-lo dos riscos dele dormir mal, não fazer uma atividade física. Eu sempre digo, no final, olha, você tem que escolher o modo como você quer envelhecer. Com saúde ou sem saúde. E o maior impacto que o ser humano pode ter na saúde, além da dieta do sono, é a atividade física. Não há a menor dúvida. Com certeza. Salomão, a gente está terminando o nosso primeiro bloco. Pessoal, só um instantinho que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa super informativa com o Dr. Salomão Jorge Kawaj Neto, Salomão Kawaj. Vou repetir de novo, meu amigo desde que nós passamos no exame de admissão no Colégio do Carmo. Ainda existia, né, Eduardo, isso? Ainda existia exame de admissão no Colégio do Carmo. Salomão, a pergunta agora é bem específica. Mulher, quando começa... Há uma preocupação enorme atualmente com o coração de mulher, né? Muito grande. E criaram até um dia em homenagem à professora Betina, porque foi no dia do aniversário dela, é o dia de informação a respeito do coração da mulher. Dia 14 de maio, agora todo ano. O Ministério da Saúde e a Sociedade de Cardiologia criaram. Como fica o check-up na mulher especificamente? Bem, além de incluir a avaliação ginecológica, que é obrigatória, né? Através do exame de mama, através do exame do Papa Nicolau, que é o preventivo, ultrassom pélvico, o exame, né? A orientação. Você sabe, tanto quanto eu, que a avaliação cardiológica da mulher tem que ser diferente do homem. A mulher costuma ter sintomas muito atípicos com relação à doença coronariana. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, eu acho que é muito importante ela fazer a avaliação, começar pelo menos com um exame básico, através de uma boa história clínica, ver seus fatores de risco, se o pai ou a mãe tiveram doença cardiovascular precoce, se ela fuma, se ela é diabética ou não. Fazer a avaliação através, pelo menos com um teste de esteira, que seria um exame inicial de triagem. E a mulher... Você pode confirmar isso. Como as coronárias são menores do que a do homem, entendeu?
o infarto costuma ser mais grave também, né, Eduardo? Mais grave, com certeza. Então, eu acho que a mulher precisa se conscientizar disso, que não é só a parte ginecológica, ela precisa da avaliação clínica e principalmente quando ela entra em menopausa, quando deixa de ter a proteção estrogênica, ela passa a ter um risco igual ao superior ao do homem, ela precisa da avaliação cardiológica. A gente tem uma frase em cardiologia que a gente fala assim: 3 pessoas infartam com menos de 45 anos, 3 homens. 3 infartam depois dos 45, 1 homem e 2 mulheres. É para chamar a atenção mesmo. Ei, Salomão, tem muita doença, câncer principalmente, que às vezes vira achado de exame, né? Esse ano eu já tive 2 casos. Um paciente meu caiu na rua, não tinha pulso no pé, foi examinar, fazer uma tomografia, tinha um câncer de rim, né? Isso de vez em quando nós achamos. No biocheck-up, isso tem acontecido? Olha, Eduardo, não é uma coisa tão comum, né? Porque a chance de você rastrear um câncer no paciente assintomático sem fator de risco é pequena. Mas, curiosamente, essa pandemia trouxe alguma coisa de boa. Como com a doença nós tivemos a necessidade de fazer muita tomografia, começamos a ter muitos diagnósticos de cânceres, né? De nódulos que estavam ocultos, né? E que em medicina você chama-se incidentaloma. É aquilo que você pediu para um motivo e encontrou outro. Então, mais ou menos o check-up é isso. A gente vai encontrar muito incidentaloma de suprarrenal, que é uma coisa que é muito comum, né? Vamos encontrar incidentaloma de hipófise e vamos encontrar icidentalomas em rim. Aí você tem que avaliar, porque rim, todo cisto renal complexo, ele precisa ser avaliado. E o câncer renal tem um traço familiar muito forte. Então, se o indivíduo teve um parente de primeiro grau com câncer renal, qualquer achado no ultrassom, daí porque é incluído no check-up o ultrassom. Por que a gente tem evitado muito exame radiológico? Porque nós sabemos que hoje a radiação em excesso, ela aumenta o risco de câncer. E muita gente não sabe, uma tomografia equivale a mais de 100 raios-x em termos de radiação, entendeu? Então vamos deixar o exame radiológico para uma angiotomografia que realmente seja necessário, para um PET-CT que realmente seja necessário. Então hoje fazemos ultrassom, que é um exame inócuo, um raio-x convencional de tórax e, se realmente for necessário, hoje temos a tomografia de baixa radiação, que é um procedimento que várias clínicas em Belém já têm e que hoje todo paciente que fumou por pelo menos 15 anos, mais de 15 maços anos, nós temos que fazer pelo menos uma tomografia de tórax de baixa radiação. Isso faz parte do check-up. Eu sempre falo que provavelmente a turma da nossa geração tem que fazer. Tem que fazer, Eduardo, porque a nossa geração, hoje em dia, felizmente, né, com as campanhas, uma campanha que deu relativamente certo foi cigarro, o combate ao tabagismo, com certeza. Com certeza. Mas eu lembro que se a gente fosse para a festa e não fumasse, as meninas não olhavam para a gente. Era um parâmetro de macheza. Né? Ainda tinha o cigarro sem filtro, com filtro, né? O dinheirinho só dava para comprar o sem filtro, Eduardo. Era o famoso gaivota. Eu não sei. Gaivota, eu estava tentando lembrar. Era uma carteirinha azul. Isso. Gaivota, um dia desse eu estava tentando lembrar. Era o cigarro mais barato que tinha. Eu lembro que eu ia buscar a namoradinha no colégio, comprava um retalho que era para ela me ver fumando. Ainda bem que isso acabou, né? Ainda bem que eu falo hoje que beijar um fumante equivale a lamber um cinzeiro. É chocante, é um hábito horrível. E, Salomão, agora me fala o seguinte, nesses resultados, a maioria, na realidade a pergunta é a seguinte, a maioria das pessoas que vai hoje fazer um check-up, elas têm alguma clínica ou elas vão porque acharam que é o momento ideal? Eduardo, algumas pessoas já são acompanhadas, né? Olha, eu sou acompanhada pelo cardiologista, pelo endocrinologista. Então, o que a gente avalia? Outras condições que não foram avaliadas, né? Mas o que a gente tem percebido muito? Como hoje o ser humano não pega sol, a gente realmente tem tido deficiência de vitamina D, né? Que tem as suas implicações. Eu acho que houve um excesso sobre vitamina D, mas não há dúvida que é algo que a gente tem percebido. E principalmente o perfil lipídico, né? Como o paraense gosta muito de farináceos, de farinha,
a gente costuma ter a famosa alteração que ocorre na síndrome metabólica, que é o triglicerídeo alto e o HDL baixo. Isso é muito comum nós encontrarmos no check-up. Eu costumo falar que aqui na nossa região, pelo hábito do pessoal não comer a salada antes, que é não ter fibra, todo mundo, e comer fritura todo dia, né? Que o nosso prato clássico é feijão, arroz, farinha e bife. Isso. Feijão, arroz, farinha e peixe frito. Feijão, arroz, farinha e frango frito. Ou então charque. Ou charque. E às vezes charque é assado. Eu tive um paciente só, eu sempre doso sódio na urina, que veio com 800. Foi um absurdo. Ele comia charque assado todo dia. Absurdos totais. E outra coisa, Salomão, sequela, já que você cuidou de muita gente, a gente ainda tem um tempinho. Sequela de Covid, o que é que ficou mais, hein? Eu posso falar até por mim, né? Eu tive Covid e fiquei internado 15 dias. Eu acho que algumas alterações são evidentes, que têm afetado muita gente, que demora algum tempo. Mesmo pessoas que tiveram forma leve de Covid, a literatura médica hoje tem documentado essas complicações pós-Covid ou Covid tardio. Eu acho que uma das mais prevalentes é a insônia, que é algo que tem, segundo, um déficit cognitivo, quer dizer, as pessoas ficam com alguma dificuldade na memória, isso vai voltando progressivamente. Processo depressivo. Uma coisa marcante, principalmente em mulheres, não tem uma explicação definida, é a queda de cabelos. Tá? Cai e demora a retornar isso. E hoje, alguns serviços no mundo, todo mundo que teve Covid moderado para grave, Eduardo, eles têm feito uma avaliação cardiológica extensa, porque eles têm percebido mais arritmia nos pacientes que tiveram Covid. E bom que se diga que muitas vezes as pessoas atribuem isso à vacinação. Não, o que é que acontece? O Covid tardio ele pode durar 6 meses. Então, se o indivíduo tomou vacina 5 meses depois da Covid e desenvolve uma arritmia, não foi a vacina, já foi uma complicação que ele trouxe da Covid, né? Tardia. E alguns serviços, talvez até um pouco de excesso, fazem até ressonância em pessoas que tiveram Covid para ver miocardite, né? Então, essas são as principais complicações, principalmente na área neuropsiquiátrica, que seria depressão, insônia e déficit cognitivo. Ou seja, com relação ao olfato, nessas variantes mais novas, a gente não teve tanto quanto nas primeiras variantes, onde teve uma grande perda de olfato que demorou muitos meses e tem pessoas que até hoje não recuperaram o olfato totalmente. A queixa assim, de todo mundo com quem eu convivo é insônia, que aumentou, e o lapso de memória. Isso, exatamente. O lapso de memória. Um dia desses, um amigo meu disse que eu queria lembrar o nome do meu vizinho e não lembrava. Isso tem acontecido, né? Eu peço para a minha atendente, coloque o nome de todos os pacientes aqui, porque até o nome dos meus pacientes, quando eu comecei a voltar ao consultório, depois da Covid... Agora já tá com a aula presencial, a gente, com essa dinâmica, eu acho que os neurônios que estavam adormecidos estão retornando. Eu lembro que eu fui comprar um remédio na farmácia, chegou na minha vez, estava aquela fila, eu esqueci. Aí eu fiquei mandando todo mundo passar, tentando lembrar. Fui embora. Socorre, Eduardo. Lembrei dentro do carro. Não, e assim, como a mente humana é, né? Como nós ficamos praticamente 2 anos, né? Sem aula presencial, sem consulta presencial, os nossos neurônios foram adormecendo. Com certeza. Então, aqueles neurônios que tinham gravado nome, remédios, estavam dormindo. E à medida que a gente vai voltando à atividade, eles vão acordando, viu? Isso é uma coisa impressionante. Não, ainda bem que está voltando devagar. Está voltando devagar, mas imagina você, eu te conheço a vida toda. Sempre tu tiveste uma super memória, né? Eu me elogiava de ter uma super memória. De repente, agora que voltaram às aulas presenciais, exemplos contínuos, frequentes. Isso. Né? Um dia desses eu esqueci uma palavra numa oração. Imagina, uma palavra numa oração, uma oração católica. Isso. Eu esqueci, tive que começar 3 vezes para a palavra voltar. Né? Eu estava rezando o Salve Rainha e sumiu Degredados. Pois é, né? E incrível. Você vê, né, Eduardo, uma coisa, que doença, né?
o vírus ele se liga ao receptor que está presente praticamente em todos os nossos órgãos. Com certeza. Eu acho que, tirando o receptor do simpático, eu acho que o segundo receptor mais abundante no nosso organismo é da ECA. Com certeza, Então, aonde tem ECA... tem ECA, ele chegou lá. Chamaste uma atenção brilhante disso. Salomão, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria, Salomão, que você ficasse frequente, tá? Sem problema. Eu gostaria muito de falar sobre sono, que é uma coisa que eu gosto muito. Tá. Eu acho que a gente precisa esclarecer a população mais sobre o sono. Tá. Que o ser humano reduziu 30% da sua capacidade de dormir. E temos que lembrar que a nossa imunidade, ela se restaura durante o nosso sono. Certo. Algumas coisas rapidinhas. Você jamais deve tomar vacina se você passou uma noite sem dormir. Porque você vai ter uma produção de anticorpos menor. Né? E quando você vê o indivíduo se queixar que ele tem baixa resistência, provavelmente ele está dormindo pouco. Tem trabalhos brilhantes mostrando que mulheres que dão plantão noturno, elas têm uma chance de engravidar menor, a mesma coisa os homens. Então, há uma redução da fertilidade nos indivíduos que têm privação do sono. Então, isso era um assunto que eu gostaria de abordar, entre outras coisas, né, Eduardo, que a gente pode conversar. A gente já fica programado, eu vou te dar aí um mês para reprogramar, porque a gente programou isso quase um mês para reprogramar. Aí tu já vem e fala de sono, a gente programa os outros. Isso. Dedica o programa, Salomão, que o nosso tempo acabou. Olha, eu queria dedicar a uma pessoa que foi muito marcante na medicina paraense, e principalmente para mim, né? Que ele que criou a Faculdade de Medicina do Estado do Pará, a famosa FEMP, que depois foi incorporada pela Universidade do Estado do Pará. A FEMP era isolada, ela fazia parte do complexo do Hospital dos Servidores do Estado. E foi criado por ele, tanto é que hoje um dos hospitais públicos é homenagem a ele, que é o Dr. Jean Bittar. Foi um pioneiro, entendeu? Foi uma pessoa que teve uma visão e criou a segunda Faculdade de Medicina do Estado, depois da Faculdade Federal, que foi a Faculdade Estadual de Medicina do Pará. Então, eu queria dedicar a ele essa nossa apresentação. Ok. Doutor João Jean Bittar, o programa é para o senhor. Um dia a gente se encontra. Com certeza. Então tá. Pessoal, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.